eu sempre fui uma pessoa que gostou de ler. Quando eu era criança, eu lembro que eu lia muito gibi, né? E um em especial me marcou muito. Até hoje eu tenho bem gravado na memória, né? Algumas cenas que era um gibi do Zé Carioca da Copa de 98. Eu tinha ali os meus 8 anos na época e eu lembro que meu pai me deu aquele gibi e eu li e reli aquele negócio assim muitas vezes, né? Até, né, bom pensar nisso e ver a possibilidade de encontrar esse volume para comprar, né, e ter de lembrança, né? Porque realmente foi algo que marcou muito. E naquela época eu tive esse primeiro contato constante com leitura. Lia muito gibi, lia muito gibi. Né? Almanac Zé Carioca, Almanac da Disney, né? Do Pato Donald, Tio Patinhas, principalmente, né? Que eram assim, os personagens que eu mais gostava do universo da Disney. E a leitura, com o passar do tempo, ela continuou, mas num ritmo um pouco menor. E ali pro ensino médio ali, né, com 17, 18 anos, eu voltei a ler com mais frequência e, de fato, me tornar um leitor, né, propriamente dito. Na época, eu lembro que o livro que me fez voltar a gostar muito de ler foi até o Código da Vinci, né, do Dan Brown. É uma leitura muito bacana, né, dinâmica, que me fez é, desenvolver novamente aquele gosto pela leitura. E daí para frente, né, fui lendo, lendo, e até hoje leio bastante, leio principalmente porque o meu trabalho exige muita leitura, né? Eu sou psicólogo, então eu preciso estar lendo constantemente. E uma coisa que eu até converso, né, e comento, né, com algumas pessoas, né, é que qualquer leitura é útil, na minha opinião, para o meu trabalho, né? Não precisa ser uma leitura técnica, mas durante um atendimento, eu posso simplesmente lançar mão ali de um exemplo de alguma coisa que eu li num livro de ficção, num livro de não ficção, né? Num livro de algum assunto que não necessariamente está diretamente relacionado à terapia, mas que dentro daquele contexto terapêutico com aquela pessoa em específico faça sentido. Por exemplo, né, eu aplicar, dar aquele exemplo para a pessoa refletir e talvez traduzir aquilo para a sua realidade e ver que existem caminhos, né, outras formas dela lidar com uma determinada demanda. E a leitura, ela realmente tem me ajudado assim de forma absurda. E eu leio. Todo dia eu leio alguma coisa, um pouquinho, né? Talvez, às vezes no domingo eu não leio nada, né? E no sábado, às vezes, quando não dá, né? Mas geralmente todo dia eu leio alguma coisinha, né? Nem que seja um pouco que seja, porque é a maneira que a gente encontra, né? De estar desenvolvendo novas ideias, novas reflexões a respeito de um monte de coisa. E a gente vê que o brasileiro ele está lendo cada vez menos, né? A gente passa muito tempo na internet, né? Aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, em demais redes sociais. Alguns conteúdos eles acabam por dificultar a nossa capacidade de se concentrar em um texto um pouco mais complexo, né? Principalmente porque acaba se tornando tedioso e a gente tem que botar a cabeça para funcionar ali e extrair, né, alguma coisa daquilo. E a gente percebe como que isso tá gerando dificuldades, né, para as pessoas no dia a dia. Elas não conseguem mais ficar minimamente concentradas em alguma coisa, em alguma tarefa, e algumas desenvolvem transtornos como TDAH e tal. Mas assim, o ato de ler, ele é fundamental para praticamente todas as coisas da sua vida, porque ele te ajuda a conversar melhor, ele te ajuda a pensar melhor, ele te ajuda a fazer uma leitura mais interessante da realidade. Mas tem uma coisa que eu vejo que talvez seja, pelo menos no meu caso, é o que mais importa: a leitura,
ajuda no meu crescimento e desenvolvimento pessoal. A leitura me ajuda a eu perceber o que eu preciso melhorar, como que eu estou agindo no meu dia a dia, o que eu estou fazendo. Estou fazendo de forma adequada? Estou fazendo de forma que realmente me ajuda a crescer, a me desenvolver? A leitura, pelo menos da forma que eu busco fazer, é sempre uma leitura de autoconfrontação. Tudo que eu leio, eu tento ler contra mim, né? Ou assim, não pensando em outras pessoas, né? Obviamente, às vezes a gente pensa, né? Mas automaticamente opa, peraí, deixa eu parar de pensar em fulano e começar a refletir como que isso aqui se aplica à minha vida ou o que isso aqui diz respeito à minha vida. É fundamental a gente, pelo menos eu entendo dessa forma, né? Eu vejo que é fundamental a gente fazer esse tipo de leitura autoconfrontativa porque nós não temos a capacidade de mudar outras pessoas, né? As pessoas, elas agem, as pessoas, elas pensam de maneiras que muitas vezes nós não concordamos, muitas vezes a gente não gosta, mas é a maneira como elas pensam. E não temos como abrir a cabeça da pessoa e modificar ali os pensamentos dela, os comportamentos dela de forma tão direta, né? Tão autoritativa. O que a gente pode fazer, obviamente, é dar suporte, auxiliar, argumentar a favor de uma mudança, de uma melhora, mas aí a pessoa vai ter que tomar essa decisão. E ao ler, a gente é confrontado, né, com várias ideias diferentes de autores variados, e isso força a gente, em certo sentido, a refletir sobre nossas crenças, sobre nossos valores, sobre os princípios que orientam a nossa vida e sobre o caminho que a gente está seguindo também. Onde eu estou indo? Será que eu estou indo atrás daquilo que eu realmente quero para a minha vida? Será que eu estou fazendo coisas que eu realmente é, percebo algum valor real naquilo ali? Muitas vezes você pode estar trabalhando, por exemplo, com uma coisa que você não gosta, né? Mas a gente precisa trabalhar, né? Eu lembro que hoje eu sou psicólogo. Hoje eu tenho um trabalho que eu amo fazer. Eu gosto muito atender na clínica, né? Psicologia clínica, né? É uma coisa que me dá um prazer assim absurdo. Mas eu já trabalhei com muitas coisas que eu não tinha nenhum prazer. Saía de casa, ia para o trabalho, executava as funções que eu tinha que executar e voltava para casa. Quando tinha que fazer, sei lá, hora extra, ficar até mais tarde, era assim, um martírio muito grande, né? Mas também não ficava reclamando e fazia e tudo, mas o pensamento era, não, eu tenho que melhorar de vida, eu tenho que ir atrás, usar o tempo, o pouco tempo que eu tenho livre para fazer alguma coisa, aprender alguma coisa, evoluir em alguma coisa, para chegar numa hora eu ter aí as condições de vida que, né, eu gostaria. Ainda não cheguei nas coisas de, olha, vida perfeita, se é que isso existe, mas a gente está caminhando para lá, caminhando para lá. E muito disso passa por esse autoconfrontamento, essa coisa de você realmente examinar a vida, pensar sobre a vida e como está sendo os seus comportamentos, os seus relacionamentos e ir tomando decisões que estejam vinculadas com aquilo que você almeja. E muitas vezes você vai ter que passar por perrengue mesmo e tudo, mas se você não tirar da mente que a jornada ela é realmente muito, muito difícil. Não vai ter caminho fácil. Pouquíssimas pessoas têm realmente um caminho fácil. Um herdeiro, por exemplo, um herdeiro de uma grande empresa e tudo. Mas essas pessoas são a minoria. A maioria de nós vem de família humilde, precisa trabalhar muito, precisa, sei lá, se desdobrar aí de diversas maneiras para conseguir atingir um nível melhor de vida. E talvez esse seja o objetivo de todos, né? Melhorar a sua própria vida. Né? Dificilmente alguém vai querer piorar a sua vida, piorar as suas condições. Então, assim, a leitura, quando ela é feita de forma
reflexiva no sentido de, cara, o que que esse conteúdo aqui pode me ajudar a ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa melhor? Como que eu posso estar, o que que eu preciso estar mudando aqui? Porque essa mudança, cara, às vezes é muito difícil de fazer, né? Porque a gente acaba enraizando ideias, enraizando crenças sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre o futuro, que fica assim quase que impossível desenvolver certas coisas ao longo da vida. Obviamente aí entra o trabalho terapêutico que a pessoa pode fazer e tudo, mas esse não é o objetivo aqui, falar sobre isso. Mas o refletir sobre o modo como você reage às circunstâncias da sua vida é fundamental. E a leitura vai te ajudar nisso. A leitura vai te auxiliar nisso. Que leitura? No meu caso, qualquer leitura, cara. Eu tento extrair alguma coisa de bom de qualquer leitura. Já li livros assim que eu considerei bem ruins, mas né, muitas dessas vezes, muitos desses livros que eu considerei ruins, alguma coisa de positivo eu tirei dali, porque eu me analisei através daquela leitura e falei assim, cara, eu posso aprender com isso daqui. Eu posso aprender com o exemplo desse personagem, né? Tem um livro que eu gostei muito de ler, já tem um tempo já que eu li, David Copperfield, né? E nesse livro tem um personagem chamado Uriah Heep, e esse cara, pelo amor de Deus, ele é aquele tipo de pessoa assim, bajuladora, que fica puxando o saco das pessoas ali e tal, mas por trás ele, né, tá sem, ele quer ser o cara, ele quer ser o centro das atenções praticamente. E aí, eu lembro que quando eu li esse livro, eu fiquei assim, cara, que personagem inconveniente, cara, que pessoa chata, né? E eu lembro que eu pensei assim, pô, eu não quero ser esse tipo de pessoa, cara. Eu não quero ficar puxando saco de ninguém. Eu não quero atingir um determinado nível na minha vida que só aconteceu porque eu fiquei puxando o saco, bajulando alguma pessoa. Não, não quero isso para mim. E eu tenho muito isso em mente porque eu falei, caraca, mano, como é que pode isso, né? Para que isso? Né? A gente não precisa bajular pessoas, a gente precisa se relacionar bem com pessoas, mas não a esse nível, né? Se você puder ler, leia David Copperfield do Charles Dickens, baita livro, livraço. Então, assim, gente, é uma reflexão meio aleatória aqui a respeito disso, né? Mas a gente precisa buscar crescimento, cara. Não tem muito atalho para as coisas, sabe? Todo trabalho árduo precisa ser executado sem atalho. A gente precisa desenvolver nosso intelecto, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de perceber coisas, de raciocinar a respeito das coisas. A gente, da mesma maneira que a gente precisa desenvolver a nossa musculatura, a nossa capacidade respiratória, né, com cardio e tal, a gente precisa fazer a mesma coisa com a nossa mente. Boa parte das dificuldades que a gente tem ao longo da vida seriam sanadas se a gente olhasse um pouco mais para nós e nos questionássemos: será que a maneira como eu estou lidando com esse problema específico é algo que está me ajudando de fato? Ou eu preciso mudar? E isso pode vir através de leituras que você pode fazer, de conversas que você pode ter e, obviamente, de calçar a sandalinha da humildade e perceber: pois é, né? Eu estou sendo o principal inimigo, por assim dizer. Aquela pessoa que está me sabotando, que está me prejudicando, principalmente. E lidar também quando às vezes a leitura pode ajudar, porque às vezes você vai ouvir coisas que você não gosta. Pessoas vão te fazer críticas, pessoas vão falar desafogos com você, mas é isso aí, cara. A vida, a opinião das pessoas não é algo que a gente pode controlar, independente se é contra nós, contra qualquer coisa. Mas a gente tem a capacidade de ter um maior controle sobre a opinião que nós temos ao nosso próprio respeito. E se você se conhece, se você busca esse autoconhecimento, através de leitura, de reflexão séria sobre quem você é, você vai chegar num nível de sabedoria, por assim dizer,
que vai te ajudar a lidar com pessoas complexas, com situações difíceis, né, com eventos assim totalmente adversos, de uma maneira adequada. Não é que você vai gostar dessas coisas, mas você vai botar a cabeça no lugar, né, colocar os pés no chão e falar assim, ok, isso aqui está acontecendo, como é que eu posso, né, resolver esse problema? O que eu preciso largar agora, abrir mão de alguma coisa para focar naquilo ali? Porque às vezes é isso, a gente abre mão de uma coisa para focar em outra num determinado momento. E assim a gente vai seguindo a nossa vida. Não é uma vida de Instagram perfeita, maravilhosa, não é uma vida de luxo, como muitas pessoas ficam vendendo por aí, mas uma vida onde você faz o que está ao seu alcance para melhorar a sua vida, para melhorar a sua condição, para ser uma boa influência ao redor, né, aí no seu ambiente, no seu contexto, e quem sabe dessa maneira incentivar mais pessoas a quererem realmente melhorar a sua vida, as suas vidas. Esse é um ponto, essa é uma reflexão nesse canal, que vai ser meio assim. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário. Diz aí o que você acha dessas coisas que eu falei. E também se inscreva no canal. Não tem nenhum inscrito, né? Esse é o primeiro vídeo, né, do Notas para Ninguém. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Forte abraço.